11º episódio do Boop Talks, nosso podcast. Eu, Renata Rossini, psicóloga, junto com meu parceiro Marcos Calil, também psicólogo. Estamos hoje recebendo a entrevistada Camila Mazeto, que é psicóloga e neuropsicóloga. Hoje ela vai falar sobre a terapia de troca e desenvolvimento. Oi, Camila, bem-vinda. Obrigada. Se apresente para o público. Bom, eu vou contar um pouquinho, então, sobre mim. Profissionalmente, eu sou psicóloga, neuropsicóloga. Me formei aqui em São Paulo, na USP. Fiz o mestrado, doutorado, depois também na USP. Em parceria com a Universidade de Sorbonne de Paris, que hoje é chamada Université Paris-Cité. Eles mudaram algumas questões lá formais, mas fui fazer, então, o mestrado aqui na USP, em parceria com a França, o doutorado também. E mais recentemente, porque eu me mudei para os Estados Unidos, eu fiz um mestrado na Universidade de Nova York em saúde mental e processos de saúde lá na Universidade de Nova York. Desde que eu me formei, eu tinha muito interesse em estudar desenvolvimento infantil, trabalhar com crianças, e foi por isso que eu fui por uma área, então, de desenvolver pesquisas em transtornos do neurodesenvolvimento e a partir de uma perspectiva teórica da psicologia do desenvolvimento e da neuropsicologia. Então, foi essa parte que eu fui trabalhando aí nos últimos anos de trajetória. E aí você conheceu a terapia de troca de desenvolvimento já na USP? Como que foi esse processo, Camila? Como você chegou a isso, né? Foi ao mesmo tempo que eu estava me formando, então logo que eu estava no finalzinho do curso de graduação, mas não na universidade, porque a TED, essa terapia, ela não... ainda não está dentro das universidades, não é ensinada, digamos. Até hoje mesmo, no Brasil, ainda é um processo lento, digamos, da gente implementar alguma coisa e fazer aquilo se tornar um campo de conhecimento, de fato, a ser divulgado e estudado, mas é essa a minha intenção com tudo que eu vou contar para vocês. Mas eu conheci saindo da universidade, porque eu queria, então, trabalhar com crianças. Conhecia um médico, que é um médico neurologista infantil, que é o Dr. Vanderlei Manuel Domingues, e, procurando, assim, conversar um pouquinho, ver quais eram as oportunidades quando eu terminasse a faculdade, ele falou, olha, eu estou montando um centro que vai ser especializado em atendimento a crianças, adolescentes e adultos também, com autismo. E eu, em conjunto com a psicóloga Maria Clara Nassif, que é uma pessoa com quem, então, eu trabalhei por muitos anos depois disso, eles estavam estudando metodologias que eles, então, iam escolher, determinar qual seria a metodologia central do Centro Pro Autista, que foi essa instituição que eles criaram juntos. E nessa época, então, eu já falava francês, tinha estudado francês, entendia bem. Ele falou, olha, está aqui um livro para você começar a ler, dar uma estudada, você fala francês. Era um livro sobre a terapia de troca e desenvolvimento, que justamente eles tinham entrado em contato e escolhido como a terapia, digamos, central, orientadora da filosofia do centro. E aí me convidaram a trabalhar como psicóloga, fazer atendimentos clínicos nessa instituição. E aí, ao mesmo tempo, eu tinha muita vontade de começar de cara a trabalhar. Eu não queria fazer como muita gente faz, que termina a faculdade, já vai para o mestrado. E aí eu falei, eu não tenho uma pergunta de pesquisa ainda, não tenho assim uma coisa que eu quero estudar no mestrado. Deixa eu atender, deixa eu trabalhar um pouquinho no campo. E aí, quem sabe, eu vou ter alguma coisa de interesse, aprofundar e tal. E a TED se tornou esse objeto de estudos, porque eu senti exatamente isso, que era uma metodologia super interessante por conta dos princípios, que a gente vai discutir um pouquinho. Ninguém conhecia no Brasil, quer dizer, não tinha nenhuma instituição, nenhuma clínica, nenhum profissional formado no método. E aí a gente começou a trabalhar com essa abordagem no Centro Pro Autista. Isso aconteceu ao longo de 11 anos que o centro existiu, quer dizer, foi um período longo de implementação. E para conhecer, quer dizer, eu tinha um livro, para estudar, mas a gente sabia que na França existia, então, esse centro onde a terapia havia sido criada e de onde eles faziam, então, muitas pesquisas, construíam conhecimento, publicavam artigos, de novo, em francês, então, restringiam um pouco o acesso científico à literatura. Mas nós tivemos, então, contato com a equipe de lá e a ideia foi fazer estágios, ir para a França fazer a formação, que eu fui fazer, então, nessa época. Então, ao longo desse tempo todo, desses primeiros 10 anos, eu fui me formar, fui para congressos na França, conhecer os professores
professores que eram autores do método. E até que eu falei, bom, agora acho que é hora de fazer um mestrado, pelo menos começar a fazer pesquisa, porque eu queria muito, a intenção era exatamente essa, fazer não só atender, né, pela metodologia e deixar ali no centro para o autista aquele processo acontecer, mas apresentar para outros profissionais, né, divulgar essa metodologia para quem quisesse aplicar. E aí eu falei, tem que ter pesquisa, não dá para a gente só falar sobre, né? E é uma coisa que vem da França, então se a gente consegue traduzir para a realidade brasileira, quer dizer, isso se torna muito mais, né, interessante. Aí no mestrado eu estudei um pouquinho a própria terapia e no doutorado dei continuidade, mas eu foquei um pouco mais nos testes, né, nos instrumentos de avaliação, porque também na França eles têm, junto com a terapia, eles têm instrumentos criados para avaliar a eficácia do processo, para avaliar o desenvolvimento infantil dentro dos princípios, né, teóricos e metodológicos deles. Então, da intervenção para os métodos de avaliação, né, e toda essa parte da neuropsicologia tem a ver muito com avaliação, né? Sim. Então, a gente foi, não só eu, mas uma equipe trabalhando para organizar esse conhecimento que, no final das contas, né, anos e anos depois, resultou no livro, na publicação da editora Rography, que saiu esse ano. Então, que foi, na verdade, essa compilação, de fato, da história toda, né, da TED no Brasil. Porque desde o processo, então, da gente escolher a abordagem, implementar no Centro para o Autista, fazer a pesquisa de mestrado, de doutorado, publicar artigos científicos em conjunto com os professores da França, formar profissionais no Brasil. Aí eu falei, bom, acho que é hora de, né, condensar Tudo aqui em São Paulo, na USP. Tudo aqui em São Paulo, parcerias da USP com a Universidade Paris-Cité, então, na França, a Universidade de Tours, que é uma outra cidadezinha perto lá da região dos Castelos, né, na França, onde a TED nasceu. Então, a gente, né, coordenava um pouco esses centros de pesquisa. E em São Paulo, então, o Centro Pro Autista e a CARI Psicologia, que é uma clínica de psicologia, eram centros clínicos, digamos, onde a gente, então, tinha os pacientes, fazia os atendimentos, formava equipes, né? E, então, o processo foi longo, mas foi bastante, assim, focado mesmo, né? Nessa questão de apresentar para o público brasileiro uma abordagem que até hoje é pouco conhecida, né? Pouco conhecida mesmo, né? É bem pouco conhecida mesmo. E estava falando sobre essa história, né, Camila, da TED ainda ser pouco divulgada também no Brasil. Esse processo seu, então, ele coincide com a história da TED no Brasil. E essa doutora Maria Clara Nassif, né, também então, tem um papel importante aí, assim, nesse lugar. Ela é uma psicóloga, né? Sim. E aí você trabalhou por anos com ela? Como é que foi esse encontro, assim, né? Isso. Então, a Maria Clara, ela era sempre parceira do Dr. Vanderlei, então ele na área mais médica, né, de intervenção com autismo, né, do ponto de vista da psiquiatria infantil, da neurologia infantil, e ela sempre em parceria com ele, já muitos anos antes de eu entrar na conversa, eles tinham essa visão, né? Vamos criar um centro onde a gente possa... um centro filantrópico, né? Onde a gente possa atender crianças não só no consultório particular, mas também criar mesmo uma estrutura mais ampla, né? Para atender, enfim, crianças e famílias em São Paulo. E aí eu comecei a trabalhar com os dois, né? Então, com a Maria Clara, eu tinha por ser psicóloga, né? A gente tinha uma formação semelhante, uma troca. E aí a gente trabalhou em conjunto na implementação da TED, tanto no Centro Pro Autista, quanto na CARI Psicologia, que é essa instituição que ela criou, mas é uma clínica, não um consultório particular. Existe até hoje? Existe até hoje, e é onde a TED hoje continua evoluindo e sendo implementada. E eles foram, claro, muito importantes, porque eles que deram um pontapé inicial. E aí, muitas dessas trocas que a gente teve com a equipe da França foi por conta deles, né, mobilizarem, de alguma maneira se apresentarem. Porque isso eu estou falando do início dos anos 2000, né? Então, assim, é diferente de hoje em dia. Não era que a gente mandava um e-mail ou, sabe, entrava videochamada. Numa videochamada, no Skype. Quer dizer, não tinha muito essas coisas. Era difícil acessar os artigos também. Não era que a gente entrava numa plataforma e conseguia baixar os artigos científicos. Era uma coisa... Eu lembro, assim, era uma época que a gente xerocava, né? Se encontrava os artigos e tal. Então, a gente começou a realmente conversar com esse pessoal da França por mensagens, às vezes, de e-mail, mas que demorava para responder. Tinha a questão da língua.
E aí a gente foi realmente fazer essas formações. Então, a Maria Clara foi à França, eu fui também. A gente ia, né, estudando e implementando. Então, foi uma equipe toda que até hoje, né, de alguma maneira, está por trás Ainda dessas... está em contato e divulgando e pesquisando também nessa área. Isso. Porque a gente queria não só... o que acontece muito, né, com algumas abordagens em autismo, não só replicar, né? Então, você pega aquele modelo e aplica idêntico aqui, né? Porque tem questões sociais, culturais diferentes. Então, a gente queria também construir conhecimento, né? Então, eu sempre tive essa sensação, não é só dizer, olha, existe esse método, leia aqui o texto, ou veja aqui. Eu sentia que, olha, a gente tem que, de alguma maneira, aprofundar, né? Trazer para a nossa realidade. Então, a Maria Clara criou toda a parte de intervenção com pais, né? Ela fez toda uma outra metodologia mesmo, assim, que vai com a TED, que a gente usa nas instituições para poder aproveitar, então, a presença dos pais e orientá-los, né? O que é a terapia, como que isso vai ser transposto para casa, para escola, né? Como que isso vai funcionar em outros ambientes. Então, a gente foi trazendo realmente para a realidade do Brasil e fazendo pesquisas com as crianças que a gente atendia aqui. Então, não é só uma questão de dizer, olha, na França funciona, né? A gente vê que as nossas crianças têm uma evolução assim, assim, e descrever essa evolução. Então, colocar realmente, né, em artigos. E no livro tem um capítulo inteiro sobre um caso clínico, né? Desde o início até o final. Então, você tem uma ideia de como que é, de fato, a progressão, né? A gente tem tentado... com recursos, né? Que não são aqueles... Né? No Brasil, a gente não tem tantos Tem recursos. uma diferença aí, assim, né? Mas a gente tem tentado, sim, mostrar que tem um conhecimento sendo construído. Não é só uma reprodução, né? De algo que a gente conheceu lá fora. Que máximo. Uma adaptação mesmo, né? Para o Brasil do método, né? Como um todo, né? Eu acho que no livro eu coloco bastante isso. Quer dizer, olha, na França é assim o modelo, assim é como a gente faz aqui. Quer dizer, são poucas diferenças, mas acho que é importante pensar. Isso é a experiência francesa, essa é a nossa experiência brasileira. E realmente fazer disso, né, algo mais próximo da nossa realidade. E quais são os profissionais que podem aplicar a TED? É só psicólogo, neuropsicólogo ou tem tipo fono, TO? É bastante aberto. Eu diria assim que o critério central é a pessoa, de fato, ter a formação à terapia, né? Então, ela não somente, digamos, conhecer a partir da obra, né, que compila o conhecimento da TED em português, mas claro que tem a obra em francês, mas ela fazer o curso de formação. Uma pessoa que tem, então, o curso, e o curso envolve vários níveis, né? Mas também, para a pessoa fazer a formação, ela já tem que ser formada em alguma ela coisa. Tem não que posso, ser formada. não sou psicóloga, não sou nada, e vou lá e faço a formação. Não, a gente, assim, até dá para começar a formação se é um estudante de 5º ano, digamos, né, de psicologia, que tem já uma visão mais de clínica e tal. Mas você tem vários níveis. Então, o primeiro nível é mais teórico, de fato. A gente até orienta pais que tenham interesse em entender melhor a metodologia. Dá para fazer esse nível inicial, porque ele é informativo, né? Tem informação mas que vai a ser aplicação, dada. não. A parte de aplicação, você tem aí mais 2 outros níveis, onde tem supervisão, né? Atendimento clínico. Então, aí já tem que ter uma formação que a gente coloca na área da saúde, né? Então, não é só psicólogo ou neuropsicólogos, mas também a gente tem fono, né? Fonoaudiólogas, terapeutas ocupacionais. Psiquiatras também? Também é mais difícil que os psiquiatras realmente façam a terapia em si, mas acho que o conhecimento ele é válido e está aberto também, claro, a profissionais da psiquiatria. E eu diria, se a gente for seguir o modelo da França, até profissionais da área da educação. Porque Perfeito. você conhecer... pedagogos, né? Exato. Você conhecer como que, do ponto de vista da terapia de troca e desenvolvimento, como que o cérebro da criança autista ele se desenvolve, entender quais são, do ponto de vista do ambiente, né? Que organização você tem que ter do ponto de vista do ambiente para facilitar a aprendizagem da criança, para facilitar a comunicação. Então, isso é muito útil para professores, educadores, né? Então, eu acho que, nesse sentido, assim, ela é muito aberta, né? O modelo francês é muito aberto. Então, eles criaram até dentro de um hospital universitário, né? Dentro de um serviço de psiquiatria da Universidade de Tours. E lá dentro, assim, todos os profissionais que fazem estágio, eles têm, de alguma maneira, uma formação na TED.
né? Então, enfermeiros, porque ali é dentro do hospital, né? Então, os enfermeiros que estão ali, eles também têm, de alguma maneira, o conhecimento dos princípios da terapia, porque a grande questão é essa, né? Quer dizer, qualquer pessoa que vá se relacionar com uma criança no espectro, ela entender o funcionamento daquela criança, né? E aí a gente faz o entendimento a partir dessa perspectiva neurodesenvolvimental, que é mais, então, ligada a essa questão das construções, né? Que tem a ver com as funções neuropsicológicas. Então, como é que a criança está organizando a atenção dela, como é que ela está organizando a comunicação, né? Do ponto de vista motor, o que está acontecendo, né? Então, quando a pessoa vai entendendo que isso tem a ver com uma estrutura do funcionamento cognitivo e emocional, que tem base no cérebro, né? A gente começa a entender, opa, então eu preciso trabalhar essas funções, né? Ampliar o desenvolvimento dessas funções para trazer o comportamento que é aquele esperado, que é o adequado. E aí facilita muito no sentido de você também ter a atitude, né? Porque aí o terapeuta, o profissional que pode ser um outro cuidador, ou então, né, um professor na escolinha, um professor que dá aula de educação física, né, que dá uma aula de artes marciais, ou qualquer que seja a atividade da criança, ter esse recurso é importante, porque aí a gente parte dos princípios que são a atitude, né, do terapeuta na TED, que a gente fala que são as regras de ouro. Né? Então, isso é muito engraçadinho na TED, eu brinco eu anotei aqui. São 3 regras, né? 3 regras. Então, eu brinco muito porque na França eles têm aquele, né, a igualdade, liberdade, fraternidade, né? É fácil de lembrar na TED, porque a gente tem esses 3 princípios, que é a tranquilidade, a disponibilidade e a reciprocidade. Isso tem tudo a ver com a teoria por trás, né, que a gente, então, considera, que é uma teoria do desenvolvimento com bases, então, na neurofisiologia do autismo. Então, quando a gente fala em tranquilidade, por quê? Que a gente tem que ter uma postura mais comedida, né? No sentido de que você não vai apresentar muitas informações ao mesmo tempo, você não vai se movimentar à medida que você está, né, fazendo uma demanda para a criança. Quer dizer, você tem que ter muita clareza do que eu vou demandar naquele momento, qual que é a comunicação, né? Quais são os estímulos que eu quero facilitar, então, para que a criança preste atenção, né, considere naquele momento. Então, a tranquilidade ela tem a ver com a atitude do profissional, né? Então, se eu vou conversar com a criança, eu vou, né, numa atitude que não vai trazer uma sobrecarga de estímulos. Né? Então, se eu estou me movimentando demais, falando alto, me mexendo, olhando para lá, olhando para cá, quer dizer, a informação é muito confusa. E a criança com autismo, ela já tem uma dificuldade que a gente chama de regulação e de filtrar os estímulos, né? E essa parte sensorial hoje é muito conhecida, né? Existem essas dificuldades de filtragem e de organização interna. Então, a gente já organiza o ambiente com essa postura mais, né, tranquila. Tem a ver também com o espaço, né? Então, a gente, é diferente do que muita gente imagina. Eu acho que, então, tem que estimular a criança, né? Vamos colocar figuras na parede, vamos trazer brinquedos sonoros, brinquedos que movem, brinquedos... É o contrário, né? Então, os professores na França, isso há muitos anos atrás, até já tem mais de 50 anos aí já de presença, né, desenvolvimento na França, a ideia era essa, quer dizer, a gente está trocando de paradigma aqui. A gente não acha que o autismo acontece por conta de uma questão psicológica, né? A origem não está nas dificuldades de relação com a mãe, né, ou com o cuidador, que isso foi uma teoria, né, que no início da história do autismo era isso que se acreditava, né? A criança se torna autista por conta de uma dificuldade materna, talvez, né, de se relacionar com o bebê. E a gente sabe que hoje o autismo não é isso, ele não é psicogênico, né? Ele não é gerado por conta de uma questão psicológica, ele é gerado por questões multifatoriais, né? Mas das quais a genética é uma das mais importantes, né? E a base é o cérebro, né? Então, a gente trabalha com esses princípios, essas regras de ouro, para que a criança consiga entender onde eu tenho que focar minha atenção, né? Para onde que eu preciso... Então, se eu quero que ela brinque comigo, quer dizer, eu não tenho um monte de brinquedos dispostos na sala, eu tenho uma mesinha, né? Material disposto na mesa e alguma coisa que a gente vai fazer juntos e vai... Sim, o que eu estava vendo no método, que as brincadeiras é uma sequência de trocas, é isso? E o que seria essa... A gente chama de sequências porque quando a gente pensa naquele padrão típico, né, da psicologia da terapia,
Claro que a gente entra numa salinha com a criança, quando a gente fala da TED clássica, né, do contexto clínico. A gente entra numa salinha que já tem esses princípios, então, de organização do ambiente. Então, geralmente, não tem muito estímulo na sala. A gente tem uma mesinha, 2 cadeiras. E o profissional, né, o terapeuta, ele seleciona antes da sessão. Quais são os materiais? Então, eu vou trazer brinquedos, alguns joguinhos, né? O que vai ser foco da brincadeira naquele dia? Porque ele já conhece a criança, já sabe o que interessa, o que não interessa. Já mapeou também as dificuldades neurofuncionais. O que ele vai querer trabalhar. Né? Então, assim, o foco dessa criança realmente tem que ser a regulação do comportamento, é muito agitada, muito dispersa, vou trabalhar a atenção. Ou o contrário, é uma criança mais tranquila, mas a gente precisa focar, né, na comunicação, ela às vezes se isola muito, então o contato vai ser um objetivo. Então, a gente tem clareza, né, do que vai ser trabalhado. E essas sequências, elas são nada mais do que assim, as brincadeiras que são realizadas. Mas a gente chama de sequência porque deve existir um começo, meio e fim, né? Geralmente o fim é determinado pela perda de foco de atenção da criança. Então, a gente acompanha muito, né? O que a criança está fazendo? Ela está interessada, ela está imitando, ela está acompanhando. E isso é a disponibilidade, que é aquela segunda regra. Então, se o terapeuta ele não está atento aos pequenos sinais de comunicação da criança autista, ele não vai entender, né? Porque as crianças, elas têm outra maneira de expressar, né? Tô gostando, não tô gostando, acho que eu quero fazer outra coisa, né? Então, assim, você tem que estar muito disponível para observar o comportamento, né? E tentar integrar aquele comportamento naquela sequência. Né? Se eu estou propondo uma brincadeira com bolinha de sabão, sei lá, e a criança levanta ou ela se volta para, né, o outro lado da sala, quer dizer, eu estou entendendo aquilo como, né, alguma recusa, uma falta de interesse. Então, assim, eu preciso entender também que eu vou mudar o foco, né? Eu vou trazer uma outra coisa, ter uma flexibilidade em relação a isso, porque a gente trabalha muito com a motivação interna da criança, né? Não tem a questão dos reforçadores. Então, você tem que ter essa disponibilidade. E aí, a sessão, ela acontece a partir de certas sequências, né? Então, digamos que você começa assim, vou propor uma bolinha de sabão, trazer o foco da criança, ver se ela estoura a bolinha, se ela olha para mim quando eu for assoprar, se a gente tem uma comunicação nesse momento, tentando desenvolver essas funções alvo. E aí, depois disso, quer dizer, deu um tempo, né? A gente perde um pouquinho também o foco, né? Vamos passar para outra brincadeira. E habitualmente, a gente tem assim, algumas regras, né? Claro, a técnica, né, da terapia, essa que a gente vai aprendendo na formação, mas você tenta alternar também atividades que sejam menos estruturadas, que demandam mais da reciprocidade social, que é o mais difícil para a criança com TEA, geralmente, né? Se manter numa comunicação, numa troca. E aí você altera, então, momentos de troca e reciprocidade social com, digamos assim, atividades que são mais estruturadas. Então, geralmente, as crianças com TEA gostam muito dos encaixes, né? Dos mais estruturados. Construir coisas né? Construir um quebra-cabeça ou fazer uma torre com blocos. Então, a gente vai mudando, né? Alternando para que a sessão não se torne muito cansativa para a criança. E qual a idade, Camila? A TED, ela foi proposta para crianças pequenas, então a gente costuma dizer que é uma intervenção precoce em autismo, né? Precoce significa desde o momento que a gente consegue ter uma suspeita, né? Então isso é tão cedo quanto 18 meses, 2 aninhos de idade. Algumas pessoas até falam, mas tão cedo? Sim, porque os princípios eles podem ser aplicados em qualquer tipo de atividade, né? Não é só o brincar, né? Você vai fazer uma troca, né? Vai trocar a fralda da criança, ou vai fazer uma atividade que seja mesmo de alimentação, né? Então, isso é a parte dos pais. Para trabalhar também a seletividade alimentar. Você pode usar os princípios da terapia para organizar essas rotinas todas, são as sequências. Sim, né? e você é passado para os pais também. Isso. Porque se a gente, como terapeuta, está dentro do contexto clássico, né? A gente entra na salinha, traz os brinquedos, tem o foco todo, né? Quais funções eu quero ter como função-alvo e tal. O pai, ele talvez não precise ter tanto esse conhecimento por trás, né? No sentido de que a gente está realmente trabalhando funções e essa integração neurológica, mas ele vai ter uma leitura das atitudes relacionais, né? Então, se eu vou trabalhar ali com a criança um momento de alimentação, então o que significa? O que significa estar disponível, né? Quando eu estou alimentando o meu filho? O que significa um ambiente tranquilo na hora que a gente vai sentar com
o prato de comida na frente, né? Para aquela criança focar, Ali agora na é hora de comida. comer. Não é Exato. hora da gente, né, levantar e ver televisão. Então, desliga a TV, Então, a gente tem toda uma conversa nesse sentido, que é muito individualizada também, né? A TED não é, para ser aplicada assim, né? Como um Padronizada, padrão. né? Uhum. E aí você vai trabalhando com as famílias nesse sentido. Como é que a gente trabalha, então, essas rotinas? Mesmo porque precisa caminhar juntas, né? Senão, só dentro do consultório não adianta aí, né? Depois vai para a família também não estimula essa sequência de trocas, aí acaba, né? E eu diria que, se você for comparar, por exemplo, com outras, né, abordagens, inclusive onde a gente fala muito dessa questão da generalização, né? O que significa generalizar? Então, se a criança aprende algo na sessão de terapia, ela usa isso na vida, né? Ela generaliza, ela leva para outros ambientes. Então, a TED, por ela ser mais, né, o que se cunhou depois de um tempo, né? A gente chama algumas abordagens de naturalistas, né? Uhum. Por ela se aproximar mais da vida real, de alguma maneira, os princípios, né, podem ser aplicados em qualquer situação, né, em qualquer contexto. Então, a generalização ela é muito simples, porque você trabalha na sessão algo que a professora Barthelemy, que é autora do método, ela chama de ginástica da troca. Então, é como ir para academia, né? A gente vai para academia, faz o exercício. Não é que você está sempre, né, carregando, né, puxando peso, carregando peso com você. Mas você faz o exercício e aquilo permanece, né? E aí você volta na semana seguinte, você faz o exercício de novo para manter os ganhos e tal. Então, a terapia clássica, ela é mais ou menos esse momento da academia, a ginástica da troca. Eu vou lá, faço essa ginástica, né, com um profissional formado, tudo. Mas em casa, né, eu preciso exercitar, eu preciso pôr em prática, não vou ficar, né, deixar aquilo simplesmente parado. E aí a gente faz essa transposição muito facilmente. Então, os pais, eles não são vistos como terapeutas, né? Porque muitas abordagens também, antigamente, acho que tem mudado muito, faziam com que os pais, de fato, trabalhassem com a criança em casa, né? Quer dizer, realizassem exercícios, atividades, né? De uma maneira mais estruturada. E não é esse o objetivo. A gente quer que os pais continuem sendo pais, essa é a função deles, né? Os cuidadores. E o terapeuta é o terapeuta, mas compartilhar esse entendimento faz com que a família também exercite essas mesmas funções em outras situações da vida. Ou seja, né? o terapeuta orienta os pais, assim, olha, na hora de fazer alimentação, diminua os estímulos, por exemplo. Como funciona isso, assim, Camila? É exatamente isso. Digamos que você vai ter uma orientação, quer dizer, o profissional ele já tem em mãos, né, toda uma avaliação prévia da criança. Então a gente tudo o que a gente faz na TED se inicia realmente com uma avaliação aprofundada do desenvolvimento da criança. Por isso que eu falei dos instrumentos de avaliação. Sim. Então a gente tem o que a gente chama de linha de base. Então você começa descrevendo quais são as maiores dificuldades da criança do ponto de vista do comportamento, né? Então, isso os pais vão descrever com facilidade. Se tem uma questão alimentar, está presente, se tem uma questão de agressividade ou qualquer outra. Isso são os comportamentos. Aí a gente tenta fazer uma avaliação que vai transpor tudo isso para fazer um entendimento das funções por trás dos comportamentos, né? Isso já é num nível diferente, que a gente já está falando agora, né, até no sentido mais de uma abstração. Puxa, então, o que está havendo aqui? Tem uma questão sensorial associada, tem uma questão atencional, ou é uma questão perceptiva, a criança fica sobreestimulada e aí tem uma reação de agressividade. Vamos entender de onde está vindo, como está estruturada essas funções. E aí o pai descreve, então, os comportamentos. A gente diz, então me conta, como que você faz em casa? Né? Então, vamos lembrar o princípio da TED. Olha, se você deixa a porta da cozinha aberta, tem alguém vendo televisão na sala, ele sabe que os brinquedinhos dele estão logo ali, né, na bancada da cozinha, porque você deixou à vista. Quer dizer, tem muita coisa acontecendo, né? O irmãozinho entra e sai, tem alguém muito estímulo, né? Então, ele precisa de um ambiente tranquilo. Vamos tentar diminuir, né? Você acha que tem um espaço que pode ser mais dedicado? Quem que pode fazer, né? Vamos deixar só ali a comida, né, à vista, quem sabe se precisar uma coisinha ou outra que ele possa, enfim, né, se distrair ou brincar durante a refeição, mas assim, o foco é
né? refeição. Aquele da troca, É. no momento. Você quer mais? Sim. Você não quer? Você quer mais dessa comida ou menos dessa, né? E porque isso é que vai fazer com que, né, a gente comece a entender um pouquinho mais, Interessante. integrar e adaptar a criança. E aí, uma né? pergunta. E aí, as terapias são quantas vezes na semana? Isso é bem interessante na TED. Então, na França, lembra que eu falei do modelo francês e do modelo Isso, brasileiro, do né? Brasil. O que acontece? Na França, eles fazem sessões muito curtas, mas muito frequentes. E Por de quantos quê? minutos, Camila? Pode ser, na França, pode ser coisa de 15 minutos até meia hora. Por quê? Porque eles fazem quase todo dia. Né? A ginástica da troca, ela está acontecendo ali. Só que a criança lá, ela permanece nesse centro de atendimento. Né? Ela permanece meio período lá, no contraturno escolar. Então, o que acontece? Ela está ali para outras atividades, ela é trazida para a TED 30 minutinhos, 20 minutinhos e volta para as atividades. Então, não é que a família está se deslocando, pensa em São Paulo, né? Você vai pegar, você deslocar até uma clínica, fazer o atendimento, até o centro para o autista. Então, de cara a gente entendeu. Isso não dá para transpor, né? A não ser que você tenha, de fato, uma instituição, o centro. E era o que a gente tentava fazer lá. Quando possível no Brasil, a gente realmente propõe assim, puxa, 3 vezes por semana, se a gente conseguir, né, nessa intervenção inicial mesmo, 3 vezes por semana, sessões de 30 minutos, geralmente é o ideal, porque é aquilo que a criança realmente, em termos atencionais, ela aproveita aquele tempo, ela sai com uma sensação de prazer, né? Porque isso na TED é muito importante, a gente não trabalha com reforçador externo, né? A gente não dá nenhuma recompensa e tal. Então, a gente quer que a criança ela saia da terapia com uma sensação de, quero voltar, né? Gostei disso, isso aqui não foi forçado, não foi, não foi uma tortura, não foi um drama. Então, ela tem que sair no momento onde ela, né? Ela brincou, ela aproveitou, ela exercitou, a gente sentiu que deu para trabalhar. E também você não está esticando o tempo só porque você tem que cumprir, sabe? Um horário de sessão. Então, lá na França, eles fazem muito isso. Eles trabalham, a criança começa a ficar agitada, nervosa, demonstrou que já, né, para ela não está mais funcionando. Pode sair, a gente volta para outra atividade. Aqui no Brasil, então, a gente tenta propor 3 vezes de 30 minutos, se a família mora perto, né, da clínica, da instituição. Ou então, realmente, a gente faz no padrão mais tradicional de psicoterapia, né, que é 2 vezes por semana. A gente reserva 45 e vê o que acontece, né? Vê o que se dá mesmo para a gente aproveitar aquele tempo todo, porque muitas vezes você sabe que é isso, né? A criança tem um tempo atencional e depois a gente acaba brincando, mas não está ali no trabalho de fato. Mas depende muito. Eu acho que essa questão, né, do contexto institucional, se você tem uma equipe, como nós tínhamos no centro da autista, disponibilidade né? dos pais, financeira, de levar, essas coisas. E aí você escala com o que a gente falou, com a questão dos pais também, né, conhecerem os princípios. Entender o método. E aí, como a gente sabe também que aqui no Brasil o modelo, tradicionalmente, né, as pessoas acabam sendo orientadas a fazer muitas terapias individuais com a criança, né? Então, precisa fazer fono, precisa fazer TO, Então, aí também a gente pode ampliar isso, como eu dizia, com essa ideia de que, então a TO também pode ter uma formação TED, claro que ela vai continuar fazendo o trabalho de terapia ocupacional, mas os princípios estão lá. Então, a gente trabalha numa mesma linha, né, teórica, metodológica, então toda a equipe tem uma visão. Então, isso está sendo, de alguma maneira, replicado, né, ao longo da estrutura. E mais, assim, isso tem, né, a TED tem estudos de eficácia, né, para entender um pouquinho como é que isso funciona, se não funciona. Mais e mais a gente tem entendido que, às vezes, mais é menos, né? Que você ter essa ideia de que 40 horas semanais, quer dizer, parece, né? Nossa, é uma criança que precisa de muito estímulo, de muito trabalho. Mas também precisa de momentos de... Né, relaxamento. Relaxar, brincar, viver, convívio familiar, convívio na comunidade, né? Então, essa criança acessar os bens culturais, vai ao cinema. Hoje em dia tem tanta, né, espaço... adaptado, né, para atender crianças com autismo, então sessões de cinema, coisas desse tipo. Então, a gente não quer que seja só a terapia, né? Então, tem tido evidências também científicas agora bem robustas de que não é a quantidade necessariamente que vai trazer o maior retorno, né? Então, a gente tem que realmente pensar individualmente qual é o programa para essa criança, como que a gente vai generalizar. E o método é para todos os níveis de suporte.
Todos os níveis de suporte. Tá. Absolutamente todos. Tá. E aí, uma outra pergunta que eu fiquei pensando aqui. Então, eles são para criança... O método é para criança pequena. E aí, até que idade, mais ou menos? Eu diria que, assim, com facilidade, a gente trabalha com crianças até 4, 5 anos. Na verdade, você pode até esticar isso, estender. Eu diria que depende muito do funcionamento também da criança, de quanto tempo ela já está em TED. Porque depois de alguns anos, né, quer dizer, a gente acaba querendo tornar mais complexo um pouquinho esse processo. E até no livro a gente fala, né? Por isso que é a minha pergunta. Porque, por exemplo, ela vai ficar até lá 4, 5 anos, né? E aí ela tem tela, sempre vai precisar, né, de um método, de uma teoria ali para ajudar. E aí, o que vocês recomendam depois, após a TED, para que, tipo, ó, essa teoria tem a ver com a TED, mas como ela não tem estudos para... Porque eu acho que não tem estudos para crianças mais velhas, né? Então... Como que é feito? Excelente pergunta, porque era a mesma pergunta que a gente fazia para as professoras na França. E aí, mas depois a gente faz o quê? Né? Faz Como o quê, é que a gente né? Fez 5 anos e a criança, pronto, desapareceu, TEA? Não, se desaparecesse ia ser bom, né? Exato. Então, de fato, assim, a gente tem que entender o TEA como algo que, né, perdura ao longo da vida, dependendo, claro, né, do nível de suporte, tende a mudar de maneiras, né, que a gente acaba até dizendo, puxa, não está nem mais no espectro, talvez... Enfim, né, a gente sabe que tem uma... co-ocorrência, né, com questões semelhantes, então talvez continue mais com uma carinha de déficit de atenção, mas enfim, isso para dizer que as evoluções também elas são distintas, né, então a gente acaba tendo que fazer esses processos do nível também, né? muito individualizados, mas a gente chegou a uma conclusão que é a seguinte, a gente vai adaptando e modificando ao longo do tempo, então na França, quando a gente foi fazer a formação na TED, eles já faziam um pouco do seguinte, bom, a criança já está um período em TED, vamos fazer uma TED mais complexa. Vamos fazer TED em dupla. Porque agora a gente não está mais assim, só o terapeuta e a criança. A gente tem um terapeuta, às vezes um terapeuta, um estagiário e 2 crianças, né? Porque aí você consegue criar realmente uma estrutura, né, no ambiente, na troca. E a gente fez isso bastante, tanto na CARI quanto no Centro para Autista. Então, a gente tem essa experiência de, olha, essa criança está aqui em TED, tem uma outra criança com um nível de desenvolvimento semelhante, por que não... né, a gente começar a fazer uma duplinha, porque aí você torna, né, veja, a reciprocidade social, né, o contexto, né, social mais complexo, também, né? Agora não é só o adulto que está 100% do tempo disponível, né, respondendo, é uma outra criança. Então, aí você tem como que a gente vai fazer com que as crianças na TED, elas brinquem juntas. Porque porque a resposta que ela tem de interação com o adulto é diferente com a Exato, criança. é muito menos adaptada, né, para aquela necessidade da criança. Então, é muito interessante. Esse foi um aspecto que a gente trouxe justamente desse modelo francês. E aqui no Brasil, isso também é uma questão mais nossa, né, porque, coincidência ou não, quer dizer, nós já conhecíamos um outro método que tem princípios muito semelhantes da TED, é um método francês também, chama-se método Raman. E a Maria Clara Nassif, quando ela começou a trabalhar com a TED, o Centro para o Autista, ela já era, enfim, trabalhava com o método Raman, acho que há mais de 30 anos já. Então, era algo assim muito... que era um foco já de trabalho dela. E justamente porque tem princípios por trás, né, do método Raman, que são mais humanistas, né? Tem uma base ali que a gente considera muito a biologia, né? Quer dizer, o desenvolvimento acontece no corpo, você tem o cérebro, né? E dentro de um contexto que é a biologia, é biopsicossocial, né? Então, você tem o entendimento que tem os aspectos emocionais associados, claro, e tem o contexto, né? Que no caso do Raman é do grupo social, porque o Raman é um método em grupo, né? De psicoterapia em grupo. E aí a gente pensou nisso, e aí a gente adaptou realmente algumas... porque o Raman, existem programações, né? Então, ele é mais estruturado, uma intervenção não verbal, né? A gente faz exercícios, né? Em conjunto, em grupo. E aí a gente adaptou, então, o método Raman para uma idade mais precoce, né? E aí o que acontecia, então? Hoje a gente tem um modelo, e é uma outra obra até que foi escrita pela Maria Clara, que descreve o quê? Como intervir no autismo e nos transtornos do neurodesenvolvimento de uma idade precoce até a idade adulta. Porque a gente começa, né, pensando na TED como uma intervenção precoce, ela está tentando reorganizar essas bases da comunicação e do contato, né?
A partir daí, a criança passa a ter uma regulação maior no ambiente, ela consegue se comunicar melhor, ela tem mais capacidade de filtrar esses estímulos, né? Você começa a colocar em duplinhas, e aí depois a gente vai para os grupos, né? Então, a gente começou a fazer, assim, realmente uma estruturação que vai digamos, de um ambiente mais simples e estruturado no sentido da TED, né? Para alguma coisa onde ela vai ter que lidar com outros fatores que são fatores de grupo, né? De outras crianças, de outras pessoas. Mais desafiadores, né? E que está acontecendo na vida se ela vai para a escolinha, né? Então, a gente sabe, assim, que são questões importantes também da gente poder organizar e não esquecer da fase naturalista, né? Que a gente tem falado muito hoje em dia das intervenções, mas de que isso tem que acontecer atrelado à vida. Então, no método Raman é isso. A gente vai trabalhar muito funções cognitivas também, né? Então, uma estruturação mental mais realmente focada, né? Nessas questões de compreender causa e efeito, compreender estruturas, né, internas que são mais de resolução de problemas, funções executivas, tudo aquilo que é um pouquinho mais elaborado. Mas aí você vai pôr isso em prática. Então, tem atividades de grupo como culinária, uma situação, né? Vamos assistir um filme e fazer pipoca, vamos sair para comprar pipoca na padaria, a gente volta depois. Então, você vai colocando essas pessoas no mundo também. Né? São as práticas do dia a dia, né? O cotidiano vai entrando dentro da terapia, então, né, Camila, nesse saindo sentido. Eles precisam criar autonomia também, né? Exatamente. A autonomia é um dos pilares também para nós dessa questão. Pilares. Por isso que quando a gente fala assim, né, na TED, isso tem a ver com os princípios, mas tem a ver com a técnica, não existe o reforçador e tal, porque não tem a ideia de treino, né? Então, assim, não é que a gente vai treinar a criança a fazer algo, responder de uma certa maneira. Então, a gente realmente parte muito do princípio dessa autonomia, né? Mesmo crianças que tenham um transtorno do espectro autista, quer dizer, elas têm condição de aprender num contexto que seja favorável, né? E essa condição de aprender, ela não depende dos reforçadores, né? Então, a gente pode colocar essa criança num contexto onde ela vai desenvolver funções, ela vai ampliar essa estrutura interna, ela vai começar a entender, né? Como resolver um problema social, como pedir algo, como recusar algo, né? Como acessar uma pessoa ali naquele momento, como demonstrar, né, que ela está descontente, como demonstrar que ela está, né, feliz com aquela situação, de maneiras, né, adaptadas e esperadas, mas com autonomia, não porque a gente, martelou um comportamento específico fora de um contexto, reforçando aquele comportamento. Então, um exemplo simples, contato visual, né? Muitas vezes as pessoas treinam o contato visual, ou se fazia muito isso no passado, né? Então, se a criança faz o contato olho a olho, é dado uma recompensa, né? um reforçador. Sim. Então, né, na ideia de que quanto mais ela ganha uma coisa que ela quer muito, né, mais ela vai entender que esse comportamento na análise do comportamental. Exato, isso tem muito a ver. E eu vi que a TED, ela é uma abordagem que é não comportamental, não né? comportamental, por conta disso. A gente não parte desses princípios de reforçar o comportamento, ou treinar comportamento, porque a ideia é muito diferente, né? Que então, é o que o ABA faz já. É o que o ABA é a origem do ABA, né? Isso. Quer dizer, vamos isolar de alguma maneira aquele comportamento que eu quero ver e treinar aquele comportamento com um reforçador que seja externo, né? Quer dizer, eu dou para você uma recompensa. Muitas pessoas falam para mim, mas a TED também tem os seus reforçadores. De fato, existe, porque, né, a motivação, né, o ser humano tem isso, né? A gente precisa de coisas para mobilizar. O próprio psicólogo é o reforçador também, né? Exato, mas na TED a gente fala assim, a gente chama de prazer compartilhado. Então, se a criança tem prazer na troca, a motivação, né, ela parte da criança, ela não parte de, eu vou te dar algo, então, já que para você fazer o que eu quero. É espontâneo. Né? É espontâneo. Não é você fazer o que eu quero, é nós conversarmos aqui, né, para entender como que a gente se relaciona, né? Exato. Então, o material é um pretexto, mas a gente quer interagir. Trabalha não só com a disponibilidade do terapeuta, mas a dela também, né? Interna. Isso, né? Ou seja, exatamente. tem o tempo da criança. Daqueles pilares lá, o ouro lá, as 3. Então, a gente não vai treinar, por exemplo, isso, né? O contato visual. Toda vez que eu olhar, eu vou te dar uma bala, um M&M, o que quer que seja. Mas, assim, a gente vai estar fazendo a bolinha de sabão, vai estar montando. Quer dizer, se a criança está dispersa, eu fico mais quietinha. Se ela me olha, eu falo, vamos continuar. Uma bolinha para você, ou tá aqui uma pecinha para você encaixar.
E isso vai, de alguma maneira, trazendo a ideia de que, legal, então a gente está, né, brincando, a gente está juntos. Então, é uma comunicação, é mais do que você dizer, esse comportamento isolado tem que acontecer. Quando você fizer esse comportamento, a gente te dá um prêmio, né? É mais, assim, dentro de um contexto. Então, a autonomia, o sentido, né, do comportamento. Qual que é o sentido de eu olhar para alguém? Né? Eu não vou forçar ninguém a olhar, mas se você me olha, eu entendo que você quer mais. Por exemplo, né? Então, assim, você pode usar isso se você quiser, né? Se você quiser me mostrar de outra maneira, também tudo bem, Tá. né? Se você quiser fazer um gesto ao invés de olhar no olho, não vou te forçar. Há uma liberdade dentro desse setting terapêutico, né? Então, Totalmente. nesse sentido. É. E é uma terapia que quando eu fui lendo o seu livro, Camila, ela tem uma singularidade, né? Respeita essa singularidade da criança, o tempo, né? Também a gente percebe. E, ao mesmo tempo, ela é muito embasada cientificamente nessa questão neurofisiológica. E a gente vai vendo a questão da cascata, né? Do efeito em cascata, que assim, a criança, precocemente, você vai desenvolvendo a comunicação, ela vai se autorregulando e aí vai desenvolvendo as capacidades cognitivas dela, né? Seria assim como... É exatamente isso. A gente fala que na TED... a gente faz sequências simples, né? Usa materiais simples para desenvolver funções complexas, porque a cascata de desenvolvimento tem a ver com isso, né? Quer dizer, como alguns teóricos e pesquisadores têm entendido a construção do autismo, porque também, assim, a gente dizer, né? Lembra quando eu falei, é multifatorial, por quê? Tem uma carga genética alta, a gente sabe hoje em dia, né? Então, assim, genética responde por 70%, 90%, digamos, né, do quadro em si. São muitos genes associados, não é um só, mas... só que você tem, claro, né, o ambiente tem um papel, né, no sentido desse desenvolvimento, da cascata, porque você pensa, né, você tem essa estrutura ali, que é o cérebro, né, e o cérebro, ele tem uma tendência, que é isso que o professor Lelor dizia, que é um dos autores, então, da TED, quer dizer, uma tendência a aprender. Porque neuroplasticidade. Ele vai conectar os falando, neurônios, ele vai aprender com a experiência. Então, se você permite que a criança, né, ela siga o desenvolvimento, a trajetória de desenvolvimento, que de alguma maneira está ali nessa estrutura inicial, biológica, né? Logo no início, né? A gente sabe que a criança com autismo ela vai fazer isso, ela vai desviando do desenvolvimento típico, porque essa é a estrutura biológica, né, que de alguma maneira está determinada. Sim. Mas se você começa a intervir, por isso que tão cedo, né? O cérebro já vai buscando caminhos. Constrói outros caminhos e, né, isso vai... Uma função vai tocando na outra. Então, a minha atenção, a minha percepção, né? Por isso que é muito importante precoce, né? A intervenção precoce. Que é o que a gente sabe, né? Então, por exemplo, quando a gente fala dos estudos de eye tracking, por exemplo, que é aquele rastreio visual, né? Quer dizer, desde muito cedo, bebezinhos eles colocam, às vezes, né? Naquelas máquinas que fazem o rastreio visual, e você já entende que existe uma tendência, realmente, a ter mais interesse por fatores não sociais do ambiente, né? Isso é natural, é quase como que, assim... né, a maioria das pessoas que tem o cérebro, então, neurotípico, tem uma tendência diferente. A tendência é justamente focar na informação social, né? Se tem um rosto na minha frente, eu estou interessada, né, por aquele rosto, pelos olhos, né? A criança com TEA, isso 1000 vezes tem sido demonstrado. Ela vai olhar para a boca, ela vai olhar para o cantinho da orelha, ela vai olhar para o brinco da pessoa, ela vai olhar... Ela não tem aquela mesma construção. Qual é a informação relevante aqui? Né? Eu estou olhando para o ambiente, eu estou aprendendo o quê? Eu estou aprendendo que tem umas coisas interessantes aqui, umas ali, mas eu não estou pegando a informação social que é dada, principalmente pelos olhos, né? Mas, assim, não tem aquela troca realmente emocional. Então, isso é muito inicial. Tanto que tem alguns pesquisadores que têm tentado, né? Vamos ver como isso vai se desenvolver, mas de usar eye tracking com bebês em consultório pediátrico para fazer uma despistagem do autismo. Então, assim, como se fosse um marcador biológico, inclusive. Porque rastreamento, né? Aí pega várias informações, faz eye tracking, aí se realmente vê que no eye tracking também tem alguma característica, aí encaminha para uma avaliação, enfim. Porque, assim, tem sido algo demonstrado que é muito precoce. É que se a gente tivesse esse aparato, digamos, de medir em todas as crianças, né? Talvez a gente soubesse mesmo disso. Seria um sinal forte, né, inicial. E aí você começa a intervir. Porque se você muda essa trajetória... Por isso que a gente fala muito em trajetórias também, né? Não é que a criança
tem autismo, sempre terá, vai ser sempre no mesmo nível de suporte, é idêntico para todo mundo, né? Pelo contrário, né? São trajetórias muito diversas, muito diferentes. É por isso que a gente estuda, né? Para poder ajudar com que diminua tudo isso, né? Pelo menos a maioria dos sintomas, né? Então, a gente tem que trabalhar com essas, né? A cascata é isso, é um fator que interfere o outro, e a gente acaba, né, tentando, né, digamos, aproximar um pouquinho mais do desenvolvimento típico para que a criança possa ter uma adaptação mais ampla, né, ao ambiente. Perfeito. Agora, uma pergunta que não quer calar e que eu estou pensando aqui. Por que não é tão divulgado? Por que o ABA só que é divulgado? Né? Então, por exemplo... eu atendo criança, né? O Marcos já não atende, ele já atende adolescente e adulto. Mas, geralmente, hoje eu não atendo mais criança autista, mas já atendi, já trabalhei na PAI, né? Mas, os médicos assim, faz aba, faz aba, faz aba. Isso é complicado mesmo, porque virou realmente, assim, sabe assim, o sapato do mesmo tamanho para todo mundo, né? Exato. E é interessante porque... Mas talvez eles nem saibam que tem essas novas teorias, outras teorias, eu acho que né? tem várias questões. Claro, isso é minha análise, né? Difícil dizer do ponto de vista mais, assim, como provar, né? O que causa isso. Mas eu acho que tem um aspecto, sim, de... seguir muito o que é feito nos Estados Unidos, né? A gente tem um pouco essa tendência de buscar fora, porque né? o ABA é americano. É americano. Então, já pensei nisso também. Não só a gente tem, comparando com a TED, né? Não só a gente tem muito mais acesso ao que é escrito em inglês, né? Se eu tiver que ler um artigo original do que francês. Então, como a TED nasceu nos idos lá da década de 70, mas naquela época, justamente, a divulgação científica não tinha Instagram, não tinha, né? Você tinha que acessar o artigo, você tinha que ir num congresso científico, você tinha que ler o artigo, né? Então, aquilo ficou, acho que, muito assim, num nicho, né? Na França é muito reconhecida, eu acho que é uma coisa que está, assim, como seriam os CAPs infantil, né? Está lá nos centros de atendimento público. Então, assim, lá tem uma difusão, os profissionais, né, os autores do método são, assim, altamente reconhecidos e tal. Mas fora da França e dos países que falam francês, quer dizer, isso fica muito restrito. Eu acho que no Brasil a gente tem, sim, essa tendência de olhar para os Estados Unidos para buscar as tecnologias, né? Então, inclusive, abordagens de intervenção terapêutica, né? Psicoterapêutica. Existe lá, e aí é um histórico, né? Também uma tendência forte, né? A dizer que, então, o comportamental, né? A metodologia comportamental e o ABA seriam, de fato, né, as únicas com evidência, né, científica de eficácia. Então, esse é um discurso que acaba pegando forte, eu acho, porque como ele é baseado, né, e claro, né, os Estados Unidos tinha, pelo menos até recentemente, muito dinheiro para pesquisa. Então, o ABA, ele de fato tem, né, estudos randômicos, né, controlados. Então, você tem, de fato, assim, evidências, né, estudos. Só que, quer dizer, dizer que as outras abordagens não têm evidências é complicado, porque você ainda não testou, de fato, no mesmo nível, né? A TED, por exemplo, não tem um estudo randômico controlado, né? Um estudo cego, mas você tem outros estudos, né? Com uma população já há mais de 50 anos, né? Essa abordagem sendo implementada. Com um centro, uma instituição que atende, com retornos. Fazem pesquisas de neuroimagem, quer dizer, você tem uma avaliação que não é só clínica da evolução, você tem estudos com eye tracking, você tem estudos de neuroimagem, com evidências realmente de ganhos, né, nesse sentido da estrutura neurológica e neurofuncional. E aí mostra na imagem mesmo as partes que foram ativadas. Que legal. Mostra. Existem mudanças importantes. De o padrão perceptivo, por exemplo, né, de você perceber estímulos sociais e estímulos não sociais, quer dizer, aquele padrão de funcionamento, ele se aproxima mais do padrão neurotípico, depois da terapia, né? E estudos de eye tracking também. Então, você faz o eye tracking, digamos, com pacientes antes da terapia, e aí faz a terapia, e você faz depois, né, o estudo. Quer dizer, você vê que a criança ela passa a olhar mais para, por exemplo, áreas do rosto, né, que tem informação social. Então, assim, a gente tem evidência. Eu acho que é uma questão da língua, né, da cultura que fica um pouco mais distante, dessa tendência nossa de olhar realmente para os Estados Unidos como fonte, né, de tecnologia. E aí, assim, a divulgação, ela é difícil, né? Porque realmente depende de você ou estar ensinando numa universidade, né? E também, hoje em dia, existem
tantas abordagens em autismo que eu acho que para as famílias é bem complicado também Sim. entender. O que eu procuro? A o que escolha. não. Qual escolha eu faço diante de diversos métodos, né? Tem um cardápio de métodos, que a gente pode dizer assim. Então, eu, Exato. como pai ou mãe ali, né? Eu tenho que fazer uma Sim. escolha que seja interessante para o meu filho. E eu vi que também tem a avaliação Bex, né? Tem algumas avaliações que há uma diminuição dos sintomas autísticos de acordo com o tempo, assim, né? Isso é interessante, porque é o que a gente fala, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente nunca teve no Centro para Autista a mesma estrutura que na França, porque lá eles têm, é muito engraçado, eles têm no andar de baixo o centro clínico, né? Então vamos diferenciar, onde atende a criança, faz a avaliação clínica, né? Com o quê? Com escalas e testes, que é o que nós psicólogos usamos, né? Que é uma maneira de acessar o funcionamento, mas você não está vendo o cérebro, né? Ali. Sim. E no andar de cima, lá na França, eles têm todo esse aparato de avaliação neurofuncional, realmente com, né, eletroencefalograma, eye tracking, exame de neuroimagem. Então, porque é um centro de pesquisa internacional, né? E no Brasil, a gente ficou mais com a parte clínica, né? Então, as pesquisas que a gente De apresenta intervenção são mesmo, né? de intervenção. E a avaliação, né, de como a criança muda e como aquilo tem feito efeito vem pelas escalas. Então, assim, não é qualitativo, porque, né, a escala e o teste, ela tende a, né, criar uma objetividade maior com o dado que você está observando, mas são dados clínicos, né? Então, sabe aquela história que o diagnóstico de autismo é clínico? Não tem exame de laboratório. Sangue, Sim, por exemplo, né? Então, é um pouco por aí. A gente não vai conseguir avaliar hoje, né, a eficácia da TED por um exame de neuroimagem, porque a gente não tem esse recurso aqui. Perfeito. Mas a BEX, que é a bateria de avaliação cognitiva e socioemocional, ela está sendo validada para o Brasil. E a gente quer que os psicólogos brasileiros, o ano que vem, espera-se, isso já esteja publicado, a Rogrif vai de novo publicar essa escala, e aí que todo mundo possa ter acesso a esse instrumento. Ai, que ótimo. Né? Então, quem faz a TED ou quem não faz, quer dizer, a gente vai ter um instrumento de avaliação, né, do desenvolvimento da criança pequena que é muito sensível também a essas evoluções e ganhos, né? Então, a gente tem tentado justamente avançar o campo nesse sentido, não ficar só seguindo esse discurso. Né? A UABA é a única abordagem, porque, veja, como que a gente vai fazer, né? A gente fala que autismo, o TEA é um campo tão diverso, né? A diversidade é a palavra-chave, nenhuma pessoa com autismo é parecida com a outra, né? Pessoa com autismo. E aí, como é que você vai dizer que, então, tem só uma metodologia que é comprovada, vamos usar só essa? Ela não vai funcionar para todo mundo. Sim. Né? Então, é importante a gente ter esse conhecimento das abordagens. É um trabalho grande de esclarecer para a comunidade, né? Então, para os pais, principalmente, porque a grande questão é essa, né? Qual que é a filosofia por trás? Eu diria que, para mim, é o que guia, né? O que norteia. Eu vou trabalhar com uma questão mais comportamental, que vai reforçar comportamentos, que vai treinar comportamentos, ou a gente quer trabalhar com uma abordagem que tem uma base mais neurofuncional, quer dizer, ela é científica, né? Mas, ao mesmo tempo, muito humanista. Né? A gente dá autonomia, a gente dá flexibilidade, não é, né, um treino rígido, não é fora de contexto, ela tem um sentido. Então, eu entendo que cada família vai fazer uma escolha, ou vai sentir, né, que de alguma maneira, aquela abordagem faz mais sentido para, né, a estrutura de cada família como um todo. E aí tem, né, questões profundas, assim, não são só as diferenças, tem as semelhanças também das abordagens. Então, hoje em dia, o pessoal tem estudado muito o que a gente chama de ingredientes ativos, né? Porque a gente pode dizer, olha, isso é diferente, mas tem alguma coisa parecida, porque talvez tanto a TED quanto a ABA tragam benefícios, né? Talvez de maneiras diferentes, mas... Então, o que é parecido, né? Então, tem alguns elementos. Quanto mais cedo a gente começa, né? Daí tanto faz... quase que tanto faz a abordagem, porque se você começa cedo, aquilo vai ter um efeito importante. Eu acho que hoje em dia tem se falado também o quanto que os pais participam no processo, né? Então, assim, não adianta a criança fazer 40 horas... A frequência não é tão importante. Chega em casa, deixa a criança jogar. Exatamente. A intensidade está se discutindo como algo que não é necessário, quer dizer, pensar que a criança tem que passar um tempo gigantesco em terapia não é necessariamente o mais eficaz. E aí você tem esses elementos, né? O foco na comunicação, o foco no contato. Então, você tem algumas questões que o pessoal tem estudado e tem saído artigo a abordagem mesmo respeito. nossa da psicologia. Cada abordagem trabalha uma parte mais comportamental, outra mais humanista, uma mais, né?
Você tem no caminhos inconsciente. diferentes, né? Mas Isso, para o para mesmo poder objetivo, trabalhar o né? mesmo objetivo, né? Mas a gente sente o humanismo quando vai estudando, vai entendendo a TED, o respeito à criança, né, ao indivíduo, né, e a sua singularidade é muito alto, assim, Não que né? as outras não tenham respeito, Não, mas, não tipo, que a os outros- base, o É. jeito que, né? Ó, a gente Exato. sabe que a aba ou Sim. outros métodos são interessantíssimos também, mas assim, um traço muito forte que a gente sente quando vai entendendo a TED é esse traço. E também do lado científico, né? Da imitação para o neurônio espelho, você vai entendendo que tem características com uma cientificidade bem alta também por trás, né? Assim, não é porque ela é livre que ela não tem essa base científica, né, Camila? Exato, é um ponto super importante, Marcos, porque a gente martela um pouco nisso também, né? Porque parece que a gente acaba simplificando muito, né? Quando a gente fala, mas o que significa não ser comportamental? Não tem evidências, né? Ou não é Exato. científico? Não, é altamente científico. É isso que a gente sabe. Quer dizer, tem anos, né? Então, foi criada na década de 70. É que não se basear nessa teoria comportamental de estímulo-resposta, de reforçadores, De né? reforçadores. Sim, Então, a gente tem a base científica essa. Começou lá atrás com esses estudos da neurofisiologia. E eu acho que, historicamente, assim, a TED, ela, de fato, foi muito original, porque criada na França, numa época onde o autismo era visto como psicogênico, quer dizer, então, a mãe, né, geladeira, ou né, os pais altamente intelectualizados, não tinham contato afetivo com a criança. É verdade. Né, a psicanálise tomava conta dessa área. Então, quando o professor Lelor, né, que era neurofisiologista, começou a estudar e começou a dizer, olha, eu acho que tem um aspecto cerebral do autismo, tem uma questão biológica no autismo. Não foi bem recebido. Então, a gente sabe que a história foi difícil no início, né? E aí ele falou, eu vou criar uma terapia, quer dizer, que dê conta desses aspectos, da maneira como eu entendo, né? A relação, ela é importante, tanto que terapia de troca, né? Quer dizer, a gente está na relação, mas não porque a relação é a causa do transtorno, né? Não são distúrbios de relacionamento com os outros, no início, né? Na origem. Isso acontece depois, mas a origem ela está lá na estrutura cerebral, né, na organização dessas funções, na organização dessas estruturas. E aí a terapia ela é muito coerente nesse aspecto, né? Então ela é científica, mas ela é ao mesmo tempo super calorosa. Então ele falava, né, uma terapia com muito calor humano, mesmo sendo neurofisiologista. Então a gente tem assim, né, eu até ia para a França e pensava, nossa, eles chamam a TED de uma terapia neurofisiológica, mas como que é assim? Como é que é isso, né? Porque a gente, né, tem uma visão muito mais das emoções, talvez, né, do mundo emocional e cognitivo. Mas eu achei que nesse aspecto, sim, o respeito à individualidade da pessoa é muito importante. Camila, ela foi criada pelo professor Lelor e pela Barthélemy. Ela foi, assim, a pessoa que... Ela foi pupila dele, né, no certo sentido, mas eles juntos... realmente criaram esse centro na França. Ela não só é coautora do método, né? Ela desenvolveu a TED junto com ele, mas depois ela foi diretora, então, desse centro na França. É um centro de pesquisas internacional. Então, ela, por anos, né? Acho que foi na década de 90 até 2011, mais ou menos, ela foi diretora desse centro, né? Então, ela realmente teve um papel de não só criar a TED, né, criar a terapia, mas fazer pesquisas, né, publicar artigos e internacionalmente tentar também, claro, levar isso à medida que, né, faziam congressos na França, discutiam com outros profissionais. Ela teve esse papel de difusão e, né, de realmente... E ela é altamente respeitada na França. Ela tem aquela Legião de Honra, que é como... Sabe o título de Sir na Inglaterra, né? Então, é o correlato lá na França. Então, assim, é uma pessoa que tem um reconhecimento, né, no país dela altamente importante. Quer dizer, como uma pessoa, né, do campo científico que trouxe uma contribuição muito importante. E é isso, né? E acaba ficando né, onde que está isso no mundo, né? Como é que isso é discutido em outros países e tudo mais. Então, tem questões aí. Eu tenho essa, né, missão, entre aspas, né, de trazer, porque eu também me encantei com a abordagem. Acho que é realmente muito eficaz, muito útil, né, muito... É legal também, porque muitas vezes a gente ouve os profissionais dizendo eu queria tanto trabalhar com autismo, mas eu não quero
talvez não me ligue tanto com os princípios filosóficos do ABA, né, da análise de comportamento. Queria trabalhar com uma outra abordagem, né? A gente sabe também que a psicanálise perdeu campo, né? Também não responde às necessidades específicas do TEA. Então, eu acho que a gente chamou muito até de uma terceira via, né? Quer dizer, vamos criar um outro caminho, porque existe, né? E aí você tem uma base científica, você tem uma terapia que é lúdica, que é prazerosa, né? E você consegue trabalhar esses elementos de uma maneira estruturada, né? Que a gente entra na salinha, faz, né? Brinca com a criança e vai embora, né? Tem os objetivos, tem a linha de base. Igual a gente na TCC, na terapia cognitivo-comportamental. Também são sessões estruturadas, Isso. tudo com Planejamento. foco, um planejamento do que você quer atingir, né? Exato. Camila, e para um estudante ou um profissional que quer fazer um curso, se Onde formar na procurar, TED, né? onde que ele procura? Você hoje está morando em Nova York, né? Então, você faz os cursos online, dá palestras. Como que funciona essa parte? Ótima pergunta. A gente, o ano passado, então, bom, tem trabalhado nesse caminho há muitos anos, mas publicamos o livro, então eu diria, o primeiro, né, se eu quero ter mais conhecimento, entender, eu diria, bom, vamos ler a respeito, né? O livro, ele realmente tenta ser uma compilação desse conhecimento. Ele está em português, mas ele tem... eu convidei os autores da França para escrever junto. Então, assim, não é uma coisa que... então vamos traduzir do nosso jeito, né? A gente escreveu o livro pensando realmente em mostrar tudo que nós conhecemos, indo fazer os estágios, formações na França, convidando os professores, né, autores do método. Eles assinam capítulos, participam dos capítulos. Então, eu diria que o primeiro passo seria ler, né, o livro. Claro que cada um também pode ler de acordo com o interesse. Tem gente que tem muito conhecimento já sobre TEA. Pode pular os capítulos sobre autismo, entrar nos capítulos, né, específicos sobre abordagem. Mas, enfim, eu acho que seria assim, vamos para a obra, né, que foi criada justamente para apresentar isso de uma maneira bem organizada. E para ter a formação, então, antigamente nós fazíamos grupos de formação, né, turmas de formação presencial. Mas hoje existe um curso EAD, então um curso que está gravado, acho que é na plataforma Hotmart. Então, eu diria, lendo o livro, se é de fato aquilo, né, que a pessoa sente que quer fazer, quer se formar, quer trabalhar com aquilo, um pai, né, que queira conhecer um pouquinho mais, o curso existe, né, retoma esses conhecimentos, mas também qual que é a vantagem do curso gravado? Você tem os exercícios, você tem vídeos de sessões, né? Então, nada como ver a sessão, né? Porque a TED usa muito a filmagem, né, das sessões. Então, você consegue ver algumas sessões originais lá da França, algumas que a gente fez aqui no Brasil, para justamente traduzir, né, como que isso acontece aqui também. Então, eu recomendaria buscar essas referências aí. Aí, a formação começa assim, faz o curso EAD, né? Faz assíncrono ali, e depois a gente tem turmas para continuar com o nível clínico, né? Que aí envolve supervisão, envolve um pouquinho mais de... E aí mesmo lá de Nova York, você fica dando supervisão, aí tudo. pode ser online. E lá você atende TED ou não? Eu tenho algumas crianças no espectro, mas são crianças mais velhas, então eu não tenho feito os atendimentos em TED lá. Mas de lá eu tenho continuado todo esse processo da TED aqui do Brasil. De fazer difusão aqui. Legal. Muito bem, Camila. Muito a gente adorou o papo, né, Camila? Assim, nossa, muito super interessante, né? O livro é ótimo, gente. Recomendo muito fortemente, né? Assim, é um método muito singular, muito respeitoso. E eu acho que tem toda a cientificidade por trás e uma base muito forte de estudos, né? E que merece ser muito mais divulgado ainda. É isso que eu ia falar. Precisa Brasil, ser mais assim, divulgado. Né? E eu vou então te pedir, Camila, para te deixar um espaço de tempo aí para dar um recado para os nossos seguidores, nossos espectadores, tá bom? E é isso. Bom, obrigada. Eu queria agradecer pelo interesse, porque esse é o maior, né, assim, retorno que a gente pode ter, que as pessoas queiram ler, queiram divulgar, tenham interesse em conhecer. Então, acho que o meu recado é esse. Se quem está ouvindo é pai ou profissional e tem, né, uma leitura de que, olha, eu gostaria de, né, ter uma abordagem com meu filho que seja não só, né, de um treino, de um comportamento, de um desenvolvimento que seja muito, né, focado nessas questões comportamentais, mas que a gente possa ter uma visão mais para o desenvolvimento e mais humanista, o convite está feito a conhecer um pouquinho mais sobre a TED. O meu objetivo é esse mesmo,
que mais e mais pessoas possam conhecer, implementar, se formar o método e que realmente isso esteja assim pelo Brasil inteiro, não só São Paulo, né, que é onde a gente começou. E eu estou sempre disponível para quem tenha interesse em perguntar algo, conhecer, conversar, para poder realmente chegar nessa missão de, né, divulgar o método e ver como é que a gente pode, então, mudar e participar, né, dessa evolução das crianças que têm esse diagnóstico. Camila, e qual que é o seu contato para as pessoas que querem te seguir nas redes? Como que Eu funciona? acho que o jeito mais fácil atualmente, claro, eu tenho um site, né? Então, acho que você entrar no Google e colocar Camila Mazzetto, aparece lá, é camilamazetto.com.br. Então, eu acho que o domínio é simples, está lá toda a informação sobre o curso, sobre o livro, está tudo lá. E no Instagram, eu tenho a página do Instagram, que é Camila Mazzetto Psi. Então, também lá a gente coloca informação o tempo inteiro. Tem o link para o curso, o link para o livro. Acho que a maneira mais fácil de entrar em contato é por ali. Muito bom. Eu queria agradecer. Nossa, muito riquíssimo esse conteúdo. Muito legal, hein, Renata? A sua vinda de Nova York aqui para estar conosco. O convite foi especial, claro. Né? Olha, gente, a gente deu Convidado uma ilustre. sorte, porque por acaso a Camila estava aqui de passagem pelo Brasil e a gente conseguiu trazê-la, assim, né, para nossa alegria e daí do nosso público que vai assistir. Eu vou colocar aqui o livro para vocês verem, né? Comprem o livro da Camila, que vale muito a pena. Mesmo se você segue já com outro método, né, de trabalho com autismo, eu acho que vale a pena você conhecer, porque ele é muito rico. E é isso, então fechamos o programa de hoje, agradecendo a Camila, a Renata aqui também, minha parceira de bancada. Vocês encontram Boop Talks no YouTube, no Spotify, no Instagram, os cortes, né, e no TikTok também. Muito felizes aqui por receber cada vez profissionais mais gabaritados e com muito interesse nos temas aqui que a gente tem. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Até.